Que música que tem uma mensagem profunda. Nós somos filhos, fomos batizados no mesmo Espírito. Que coisa linda, não somos mais órfãos. Nós somos filhos, filhos de Deus, amados de Deus, herdeiros e co-herdeiros de Deus. Hoje é um dia tão especial. Primeiro, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E também por ser o dia dos pais, o dia daquele que representa Deus em sua casa, daquele que Deus o chamou e o convocou para ser a representatividade de Deus. Deus, Ele quer representantes dele aqui na terra. E se tem uma das coisas que Deus preza é o pai de família, o homem, o sacerdote, o cabeça do lar. E eu quero que hoje Deus possa ministrar muito ao teu coração. Eu quero que hoje a palavra que o Espírito Santo me deu, eu quero que transmitir a vocês com toda a singeleza da minha alma, e que Deus possa ministrar profundamente no nosso coração. Eu quero iniciar a mensagem de hoje, ela chama-se o perfil que quero ter como pai de família. E o texto que eu quero compartilhar, ele é bem conhecido. Está em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3, que diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O maior desejo do coração de Deus é ter famílias abençoadas e prósperas. Deus constituiu família para que o nome dele seja glorificado, que nas famílias nós possamos viver um pouco do muito que ele tem para nós na eternidade, mas um pouco, porque esse pouco, qual me refiro, já é uma grandeza de Deus nesta terra como família. Uma família representativa, uma família de referência, uma família em que as pessoas possam desejar ser como a família de Deus, ao nos ver, ao nos copiar, não pelas grandezas humanas, mas pelos frutos que nós iremos produzir como pais de família. Além do que, ser o pai de família é ter uma representatividade muito grande, como já disse. É ser o sacerdote. Eu gosto muito de falar de pai de família, me referindo ao Salmo 128, que eu gostaria de ler. Gostaria não, eu quero ler o Salmo 128. Porque muitas vezes, quando nós falamos de pai de família, algumas pessoas ficam assim em dúvida, mas que tipo de família? Eu quero te dizer que a Bíblia, ela tem um modelo perfeito de família, a começar do pai, da mãe, dos filhos, do futuro dos filhos e das gerações de sua família. Esse é o Salmo 128. Gosto muito de falar sobre família neste salmo, porque diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha, esse homem já representa o verdadeiro homem de Deus na sua casa. Ele é o cabeça, ele é quem ensina, é ele que orienta a família. Versículo 2 diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem.
Aqui significa que o homem, do trabalho de suas mãos, sustenta a casa. É ele que é o provedor, é ele que cuida dos seus filhos, do bem-estar da sua família, no contexto moradia, sobrevivência, roupa, alimentação, e ele será feliz. Versículo 3 diz: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Aqui significa que uma mulher amada, uma boa esposa de um bom marido, ela é a prosperidade da vida do homem. É ela que faz multiplicar, porque o que há de contexto dessa mulher como videira é que a videira ela é frutífera, é multiplicadora, é a alegria da casa, do homem. Ainda no versículo 3 diz: teus filhos, como rebentos de oliveira, à volta da tua mesa. Significa que essa mãe sábia, inteligente, essa esposa amável, sábia, ela vai conduzir os seus filhos à volta da sua mesa. Isso significa unidade. Aquela mulher que une. Ainda nesse contexto, o versículo 4 vai dizer: eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Outra vez, o texto bíblico volta a colocar sobre esse homem que toda essa realização familiar, todo o contexto relacional, todo o contexto de conforto, de provisão, de esposa amada, de filho amado, está nas mãos deste homem. E eu nem vou me deter muito neste homem, porque tem muitas coisas essa noite para nós aprendermos, mas aqui vai falar desse homem sábio, inteligente, prudente, capaz de pensar, raciocinar e fazer as coisas corretas. Como o homem de Mateus 7, 24, prudente, que soube construir a sua casa sobre a rocha, e veio as tempestades, as correntes de águas, veio todas as enxurradas e a casa permaneceu de pé. Mas no versículo 5, Deus mostra para esse homem cabeça, esse homem inteligente, uma outra forma, e agora as recompensas de uma família abençoada. Por quê? Eu amo muito falar desses textos, porque até o versículo 4, Deus ensina como ser o homem da família, o homem que abençoa a sua casa, como promessa de Deus. E no versículo 5, então, ele começa a herdar, ele começa a ter a prosperidade, porque a prosperidade é consequência de uma família abençoada. Nós não prosperamos para ser felizes, nós somos felizes, então temos uma família abençoada, automaticamente nós prosperaremos, ou prosperamos. E aí o versículo 5 diz: o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Quando o homem chega a esse nível de submissão a Deus, de entendimento a Deus, de obediência a Deus, ele tem uma família no padrão divino, ele tem uma família segundo o coração de Deus. A prosperidade na vida dele, na família dele, na casa dele, é para todo o tempo da sua vida. Não são para dias. Isso não quer dizer que na caminhada não venham momentos difíceis, delicados. Mas aqui a Bíblia diz que todos os dias você vai ver a prosperidade. E no versículo 6 vem uma promessa que eu como pai sempre desejei, você como pai, como família, nós queremos ver os filhos dos nossos filhos. Meu Deus, como é forte isso. É a gente pensar em que Deus, ele se compromete com as nossas vidas e com as nossas futuras gerações. E a prosperidade material é consequência, e os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos são dádivas de Deus sobre a vida desse pai sábio. Porém, diante disto, dessa explanação, a Bíblia ela é perfeita em nos mostrar que na Bíblia, na sua palavra, Deus ele mostra homens perfeitos, como mostram também homens imperfeitos.
nós sempre olhamos para grandes exemplos de paternidade, aleluia, porque esse é o tipo de homem, família que nós queremos imitar. Mas existem também protagonistas da palavra de Deus na Bíblia que falharam de formas terríveis. Mas aí vem a primeira solução extraordinária, que todos esses pais que erraram, Deus também lhes ensinou como resgatar, restaurar, renovar a sua família, trazer de volta o seio de Deus no meio da família. Até porque nem todas as famílias nasceram num berço de conhecimento da palavra de Deus. Algumas famílias vieram conhecer a Deus depois de muitos anos. E os primeiros ensinamentos talvez não foram os mais perfeitos. Pais que não eram sábios e que cometeram grandes erros para com a sua esposa, para com seus filhos, e que perderam o perfil de uma verdadeira família. Que depois de conhecer a Jesus, conhecer a palavra, tal como essa do Salmo 128, Deus traz de volta uma nova história na família. Deus traz de volta a alegria de viver como família. E Deus traz na vida desses homens de fragilidades uma nova honra, um novo perfil de família. Que é isso que Deus, nesses últimos dias, está fazendo no meio de muitas famílias. Até porque, nesses últimos dias, esse convívio desta quarentena, que já tornou-se quase 5 meses, nós podemos ver o perfil de muitos pais. Muitos pais se reconciliaram com os filhos com os pais, marido e esposa e marido. Foi um tempo para que os casais reconhecessem o valor um do outro. Também nesses dias muitos filhos viram o valor dos seus pais, idem dos pais para com os filhos. Mas também esse tempo de quarentena revelou muito de pais, revelou também muito de filhos. Muitas pessoas que viviam antes um casamento apenas de aparência, filhos com relacionamento de aparências, pais para com filhos, famílias que mal se encontravam, então como tinham pouco tempo de convivência, parecia ser fácil, mas agora um começou a conhecer verdadeiramente o outro, e esses relacionamentos foram para muitos frustrados. E no dia como o de hoje, o dia do Pai, eu vim apresentar para vocês, para todos quantos me ouvem, que há uma solução. E a solução chama-se Jesus. O direcionamento, a bússola que nos ensina a ter essa família segundo o coração de Deus é a Bíblia. E quando o homem é temente a Deus e anda nos seus caminhos, ele tem condições plenas de resgatar a sua família e trazer de volta para essa família aquilo que se perdeu, talvez durante muitos anos, ou talvez se perdeu há pouco tempo, há poucos dias na sua casa. Mas eu quero te falar de alguns pais e filhos. Se existem pais que cometem erros, eu posso falar agora de Noé, e se encontra em Gênesis no capítulo 9, do versículo 1 ao 23, depois do dilúvio. Noé um dia cometeu uma falha de ficar muito bêbado, mas seu filho, chamado Cã, não soube honrar seu pai, não entendeu o quadro que encontrava-se seu pai. No lugar dele cuidar do seu pai, ele foi denegrir seu pai, foi falar do seu pai. E quando ele fala para seus irmãos, Sem e Jafé, que o seu pai estava nu, os outros 2 irmãos fizeram o contrário de Cã. No lugar de denegrir, de questionar, eles foram lá, pegaram uma capa e cobriram a nudez do seu pai.
Aqui começa o ensinamento de filhos que honram pais. Às vezes os nossos pais têm falhas, mas os filhos sábios ajudam o pai, cuidam do pai. Enquanto os filhos tolos envergonham o seu pai. Os filhos tolos esquecem-se que ele é a coroa do seu pai. E ele deve honrar seu pai em qualquer circunstância. Eu posso olhar para pais maravilhosos, como os pais de Sansão. Os pais de Sansão foram perfeitos, fizeram um voto a Deus, e Deus deu a eles um filho chamado Sansão. Esse filho tinha um voto nazireu, seria um dos maiores representantes de Deus sobre a terra, um dos homens que recebia o Espírito Santo de Deus, via sobre esse filho chamado Sansão. Ele fazia proezas impressionantes. Os seus pais eram perfeitos diante de Deus, mas Sansão não honrou seus pais. Enquanto Noé cometeu uma falha, os pais de Sansão não cometeram falhas. Agora quem cometeu foi o filho tão esperado, tão amado. Agora o filho mentiu para o pai, para a mãe, fez seus pais comerem coisas imundas, coisa imunda. O filho não soube honrar o pai, aquilo que ele fez por ele, o voto que tinha com Deus, e ainda assim tendo experiências profundas com o Espírito Santo. Às vezes nós julgamos filhos pelos pais e os pais pelos filhos. Mas às vezes os filhos não obedecem os pais. Tem os pais inconsequentes, que às vezes eles vivem de aparência. Eles não fazem certo, mas ainda assim os filhos devem honrar seus pais. Um exemplo de um pai maluco, de um pai doido, está em 1 Samuel capítulo 25, fala de um homem chamado Nabal. Nabal era um pai louco, um marido louco, um beberrão, um homem cachaceiro, um homem sem inteligência. E pela desobediência desse homem chamado Nabal, por pouco ele não leva toda a sua família à morte. Olha só, cada exemplo tem na Bíblia. Nabal só não exterminou toda a sua família pela desobediência, porque Abigail, sua mulher, era sábia, inteligente. Porque a mulher sábia edifica sua casa, a tola com a sua mão destrói. Mas Abigail, ela salvou a sua família porque o seu marido não era inteligente, não era sábio, foi um tolo, como a Bíblia se refere. Tem muitos pais assim. E aqui foi a mulher que salvou, mas existem outros exemplos extraordinários. Agora eu vou para o Novo Testamento. E no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 em diante, mostra José e Maria, pais de Jesus. E a Bíblia diz que José, pai de Jesus, era um homem íntegro, tão perfeito, tão temente a Deus, que ainda sabendo que Maria, grávida do Espírito Santo, ou seja, pela obra do Espírito Santo na vida dela, ele não abandonou Maria. E ele assumiu o papel de pai de Jesus, até que ele tornou-se independente, ou seja, como a história diz, que José morreu antes de Jesus começar o seu ministério, mas até os 12, ou quem sabe, como a história diz, até os 17 anos, José cuidou de Jesus como pai legítimo. José usou de uma paternidade, que ensinou seu filho tanto no que é espiritual, como que é uma vivência social, cultural, de aprendizado no meio do seu povo. E Jesus foi o exemplo de filho, o exemplo para nós como homem, como servo de Deus, filho de Deus, o próprio Deus encarnado nele. E Jesus sempre honrou seus pais.
Em Efésios, no capítulo 6, no versículo ao 4, diz assim: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, nos ensinamentos do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo dá um perfil em 4 versículos de uma vida social perfeita, em relacionamento familiar, mostra como deve ser o posicionamento dos filhos para com os pais e o posicionamento do pai para com os filhos. Que isso se aprende dia a dia, mas como aprender? Na obediência ao Senhor, na obediência à sua palavra. Porque o perfil que Deus tem para nós pais é semelhante a dele. É semelhante ao perfil dele. O que Jesus e o apóstolo Paulo nos ensina como perfil de pai e de filhos são perfeitos. Vivê-los depende de nós. Eu não posso julgar o pai por causa dos filhos, nem posso julgar os filhos por causa dos pais. Porque tem muitos pais maravilhosos. E que os filhos, quando chegam em certa idade, principalmente no contexto educacional, social dos últimos dias, os filhos não querem mais ouvir e obedecer os pais. E aí a Bíblia diz que os seus anos de vida sobre a terra torna-se pequeno ou menor. Como também muitos pais que deixam de honrar os seus filhos, cuidar dos seus filhos, e aí eles vão provocar os seus filhos a ira. Pais que perderam o valor da sua família, dos seus filhos. E por mais que um filho ele cometa erros, são nossos filhos. Nenhum pai deixa de amar um filho porque ele errou. Idem também ao pai, o filho para com o pai. Mas os pais não devem provocar seus filhos a ira, mas os ensine. Porque, amado, o dia que você ensina a verdade para seus filhos, e você orienta-os e o aconselha-os verdadeiramente no ensinamento da palavra, eles têm que tomar a sua decisão. E aí, querido, não são apenas filhos de quem não tem Jesus que cometem erros. E aí nós precisamos saber que estrutura tem o pai para conduzir a sua casa, a sua família. Às vezes, nós julgamos pais pelas atitudes dos filhos. Mas eu conheço filhos de pais cachaceiros, bagunceiros, homens sem caráter, sem posicionamento. E os seus filhos são homens íntegros, mulheres íntegras. Eu conheço pais que são íntegros, perfeitos, maravilhosos, e seus filhos não lhes obedecem. Porque são filhos que às vezes deixam de viver aos ensinamentos dos pais e vai viver os ensinamentos do mundo. É diferente cada casa, é diferente cada família, cada relacionamento, cada tratamento. O perfil é bíblico, é imutável. O melhor perfil, o perfil mais perfeito de uma família e de um pai está na Bíblia. Mas nem todos obedecem, tanto da parte do pai como dos filhos. Eu não posso dizer que os filhos dos pastores não prestam por causa do pastor. Eu não posso dizer que os filhos do pastor não prestam, ou idem, o pastor não presta por causa dos filhos. Eu não posso julgar, mas posso ensinar, orientar e mostrar a verdade, pois os filhos desobedientes morrerão antes da hora. Como os pais desorientados, não sábios, matarão, destruirão a sua família. E aí pode você pensar no contexto de maldição, no contexto da morte literal. Você pode pensar em qualquer tipo de forma que essa família pode ter de consequência. Mas a família, o
pai sábio da Bíblia, a sua família, ela tem longevidade, prosperidade e é abençoado por Deus. Então aqui eu mostrei um pouco o que a Bíblia mostra, embora na Bíblia existem muitos exemplos, mas o perfil é que Deus quer pais sábios, tementes, que são referências de Deus para a sua casa. Homens que, devido ao posicionamento diante de Deus, pode ser exemplo para seus filhos, para sua esposa, para todos que estão à sua volta. Filhos que, independentemente, eles são conhecedores da verdade, e por conhecer a verdade, por conhecer Jesus, conhecer a essência, eles têm posicionamento diante de Deus imutáveis, que honram seus pais. O que nós podemos aprender com isto? Primeira coisa, seja um pai exemplo, obediente aos ensinamentos de Deus. Eu sou pai há 40 anos quase. Há 38 anos sou pai. Já tenho netos que vão fazer 13 anos. Eu não fui um perfeito pai. Eu creio que eu fui um dos piores pais da face da terra. Até o dia que eu conheci Jesus. E o que eu vou te falar, querido, é que você entenda, abra a tua mente espiritual. Porque muitas vezes, quando nós damos testemunhos do que Jesus fez na nossa vida e é necessário mostrar o passado, algumas pessoas acham que nós ainda carregamos as coisas do passado para os dias de hoje. Não, Jesus é o divisor. Eu não fui um bom marido nem um bom pai, até 30 anos atrás, quando eu conheci Jesus. E eu comecei a olhar e ser ensinado e fazer parte da família de Deus, fazer parte do corpo de Cristo e aprender diuturnamente sobre esses ensinamentos. E Deus resgatou meus filhos, resgatou o meu casamento. Pastor, mas todos os teus filhos são obedientes? Não. Mas a verdade, o ensinamento perfeito, eu os ofereço todos os dias. Em oração, em palavra, em conduzi-los, em ensiná-los, em abraçá-los, em amá-los, em ajudá-los, em me oferecer a eles como homem de Deus, que é o que Deus quer para você também. Não importa como você foi pai até ontem, o que importa é o que Deus pode fazer na sua vida a partir de hoje, porque há um perfil de Deus para a tua vida. Eu te aconselho, pai que me ouve, medita no Salmo 128, todo dia. Olhe para esse perfil bíblico, esses ensinamentos perfeitos, e a tua família será totalmente transformada. A tua família será a família mais bendita da terra. Por quê? Porque há uma promessa, meu amado, de Gênesis 12:3 que eu li. Em ti serão benditas, Abraão, todas as famílias da terra. E essa promessa é sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as nossas famílias, meus amados. Segundo ensinamento, honra a tua casa e a tua família como a ti mesmo. Por que eu digo sobre isso? Porque o pai é o representante da casa. Eu vou te falar algumas coisas muito práticas. Pode olhar que quando o filho comete o erro, as pessoas dizem, eu vou falar para quem? Para o seu pai. Quando nossos filhos estão em algum lugar e eles chegam, perguntam, quem é os seus pais? E quando os nossos filhos vão se cadastrar ou fazer inscrições na escola, em qualquer lugar, ele apresenta uma carteira de identidade ou um CPF, lá está o teu nome, ele tem o teu sobrenome. Então honre essa paternidade, honre esse direito. É a mesma unção de Deus sobre a tua vida, a nossa vida como pai. Nós somos pais verdadeiros, biológicos e espirituais. Há a palavra tão bonita, paternidade, é uma verdade sobre filhos, sobre a nossa casa, mas isso depende do posicionamento, meus irmãos, do pai.
que não envergonham seus filhos. São homens que não são dados a vinhos, a adultério, a cachaça, o vinho faz o mesmo contexto. Que não vive no pecado, que honra sua esposa, seus filhos, idem também. Mas é um homem que quando as pessoas o vê, honra-o, não por suas riquezas, mas honra pelo seu caráter, pelo perfil que ele tem de Deus na sua vida e na sua casa. Porque o perfil de um homem, pai de família, que essa é uma honra tão grande, ele não precisa ser rico para ter o perfil de Deus. Às vezes um homem pobre, um homem mais simples, ele deixa um legado de mais honra para os filhos do que um pai rico. Eu tenho muitos exemplos disto, de pais soberbos que batem no peito que eu dei isso, eu dei aquilo para o meu filho, porque eu coloquei meus filhos nas maiores faculdades, meu filho tem diploma disso, diploma daquilo, mas não tem caráter e o perfil de Deus. E eu conheço pessoas simples, muito simples, que moram numa casa simples, que andam em carro simples, que não tem um diploma na parede, nunca foi chamado de doutor, mas quando você o vê, a sua honra transcende a qualquer coisa, porque ele tem a honra que não se compra com dinheiro, se compra com caráter e com o perfil de Deus. Terceira coisa, filhos, honre os seus pais como princípio de longevidade, na vida e na morte. Na vida e na morte. Na vida, enquanto meu pai vive, eu aprendo dele, e eu não posso me envergonhar do meu pai. Mesmo que o meu pai seja simples, que ele seja modesto, que o meu pai não tenha bons carros, que o meu pai seja simples, nem saiba falar direito, mas é meu pai. Eu o honro, porque o trabalho, o esforço, o suor, a dedicação, o empenho que ele teve na vida para me criar, nos criar, tem que ter algum valor para nós. Nós não nascemos de um sopro, nós temos um pai. E eu, como filho, devo ajudar meu pai. Ah, mas o filho pode orientar o pai? Pode, desde que o filho seja sábio. Seja filhos sábios, porque você vai viver muito. Você vai gerar vida. Filhos que honram o pai geram vidas, aleluia. Não morre sem uma herança perfeita. Porque através de você, Deus pode levantar uma família tremenda, uma família abençoada sobre a face da terra. Talvez teu pai não pôde te dar muito, materialmente, mas através dele você ganhou vida. Através dele você vive. Honre seu pai. E nunca se esqueça da memória, dos ensinos dos nossos pais, porque já se foram. Eu posso falar do meu. O meu pai era tão simples que vocês não podem imaginar. Mas o meu pai deixou algo para meus irmãos e eu. Homem de palavra. Meu pai nunca nos ensinou e nos orientou a mentir. Meu pai tinha muitas falhas, mas meu pai tinha muitas qualidades que superavam as suas falhas. Talvez os nossos pais precisam ser descobertos através de nós e vermos o legado que ele está deixando. É porque infelizmente nós vivemos em um mundo que aparentemente o bom legado são grandes heranças. E a maior herança que um filho pode ter e guardar é o legado de ensinamento, sabedoria e amor que o pai lhe deixa. Quarta coisa, a prosperidade da sua casa, dos seus filhos, da tua futura geração, estão nas mãos dos pais. Eu gosto muito de falar nesse contexto porque a boca do pai é uma voz, a boca do pai é uma boca profética, a voz do pai é uma voz profética. Olha,
Eu falo isso com garantia, com certeza. Nem Deus abençoa uma família se os pais não deliberar a bênção. Porque o pai é a autoridade da família. O pai é o profeta da casa. Quando o pai diz Deus te abençoe, quando o pai ministra sobre a vida dos seus filhos vitória, conquista, esperança, propósitos de conquistas, seus filhos vão crescer com essa palavra sobre a sua vida. A prosperidade da tua família não está nos bens materiais, mas naquilo que você impetra no corações dele, para serem homens fortes, homens distintos, homens de caráter, homens cheios de Deus, que é o que esse mundo está precisando tanto, meu querido. Libere sobre a sua casa palavras de bênçãos. Abençoe teus filhos a cada manhã. Abençoe o seu trabalho. Abençoe o que eles fazem. Todo dia eu oro pelos meus filhos. Todo dia. E todo dia eu libero uma palavra de prosperidade sobre meus filhos. Como hoje, antes deles ligarem para mim, alguns virem à minha casa, antes deles falarem qualquer coisa, eu primeiro falei deles para Deus. E hoje é meu dia de pai. Eu não fiz isso só com a minha família, eu fiz isso com vocês também. Hoje, antes de orar para mim, olha só o que eu estou revelando, antes de orar para mim hoje, eu orei pelos meus filhos e orei por todos vocês, que são meus filhos espirituais, e eu tenho responsabilidade sobre isso. E entre a minha oração, é que Deus prospere seus filhos, que Deus prospere os nossos filhos, mas quem libera essa palavra é o pai, é o profeta da casa, é o sacerdote da casa, é o homem temente, o homem prudente, é o homem que tem Deus. É lógico, querido, que se esse homem não tem Deus, ele não vai liberar isso. Como vejo alguns pais que vão para os bares, que vão para outros lugares, mas os pais sábios ficaram em casa com seus filhos. Digo, talvez teus filhos moram distantes, mas eles mandaram um oi para você hoje. Meus 2 filhos vieram estar comigo, meus netos, mas a minha filha está distante, ela mandou só um oi. Ligou, através de vídeo, nós nos falamos e mandou uma cesta, um café da manhã para mim. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei o dia inteiro hoje, saí de casa agora para pregar, porque hoje meu dia estava todo dedicado para a minha família. E só reforçando, antes eles orarem por mim, eu orei por eles. Eu sou o pai, eu sou o sacerdote, sou eu que ministro a unção sobre a vida dos meus filhos, sou eu que libero a palavra de Deus sobre a minha casa, sou eu que perpetuo a palavra de Deus no coração dos meus filhos. Quinto, Deus honra e gera novas gerações por causa do pai. Como é tremendo falar sobre isso, porque no versículo 6 do Salmo 128 ele vai dizer: então verás os filhos dos teus filhos, paz seja sobre Israel. Verás os filhos dos seus filhos. Olha que herança profunda, que riqueza extraordinária, que coisa fantástica. Deus, ele não quer só abençoar nós, ele não só quer prosperar a nós, mas ele quer prosperar nossas futuras gerações, os filhos dos nossos filhos. E isso é herança do pai para os filhos. Porque a tua futura geração, querido, olha para mim que veio algo na minha mente, eu vou falar. Talvez essa geração que você tem sofrido com ela, ou você acha que teus filhos não são perfeitos,
Ainda há tempo de você restaurar sua casa, sua vida espiritual, porque vem vindo os filhos dos teus filhos, e eles têm que herdar de você, da tua família, a herança que talvez os pais não souberam ter, mas teus filhos dos teus filhos precisam receber. E quem te libera essa palavra é você, pai. É você, homem de Deus. É você, pai de família. É você que diz: meus filhos serão bênçãos. Meus netos serão homens de Deus. Meus netos herdarão a terra. Meus netos serão perfeitos. A palavra de Deus estará nos seus corações. E você, como sacerdote, você vai ensinar para os teus filhos hoje, para que teus netos recebam amanhã. Hoje eu falava para meu filho: filho, cuide. Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Alguém disse: a futura geração não tem futuro. Eu te digo, a futura geração já está com destino marcado. E o destino é Jesus, através de Jesus, é através de você. Se você é o homem de Deus, o pai de família, você vai levar a tua família ao destino perfeito, ao destino dos céus, ao destino de Deus. Você será o homem a apregoar o verdadeiro evangelho, a essência da salvação, que é Jesus. Não espere, pai, que os outros ensinem o que você precisa ensinar. Se talvez um dos seus filhos querem fazer como o filho pródigo, eles vão querer pegar o que é seu e ter uma experiência, já que eles assim se acham perfeitos, que os deixe. Mas saiba, você permanece como pai, como ensinador, como abençoador, de braços abertos, a abençoar teus filhos em qualquer circunstância. Nisso implica a família. Seja o abençoador da sua casa. Eu me lembro da história de um homem que, quando a gente fala, alguns dizem, mas parece ser tolice. Mas ele nunca abriu o portão da casa dele sem falar: a minha casa é bendita, abençoada e serve ao Senhor todos os dias. Sabe quem são? Ele já não está mais sobre a terra, mas seus filhos são sacerdotes, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus. Sabe por quê? Porque um dia ele entendeu que o perfil de pai para a sua família, ele tinha encontrado em Jesus. Quero concluir minha mensagem te dizendo uma coisa, querido. Ainda há tempo de mudar o destino, a história da sua família. É só você entender, praticar, receber e aprender a ter o perfil que Deus tem para você e para sua casa. Não é tempo de separar da família. Não é tempo de largar a família. Não é tempo de abandonar marido. Não é tempo de abandonar pai. Não é tempo de abandonar filho. Como diz Malaquias, é hora de pai converter os corações aos filhos. Os filhos converter os corações aos pais. É hora de fazer um relacionamento perfeito. De pegar o perfil de Deus e impetrar na sua casa, na sua família. Não espere que o pastor vá na sua casa fazer isso. Não espere que ninguém vá fazer isso. Sabe por quê? Porque isso é responsabilidade do pai de família. E que Deus hoje possa ministrar no teu coração. Talvez, querida, a tua família escapou entre os dedos. Talvez você nos últimos dias tenha falado que a sua família não tem jeito. Talvez esses dias você pensou em abandonar a sua casa. Talvez você achou que não vai ter mais solução. Talvez você acha que a tua família não tem herança, que nada vai dar certo. Deixa eu te dizer, eu hoje estou como um profeta de Deus te dizendo: o perfil de Deus é que a tua família seja a mais bendita da terra. E depende de você, pai. Depende de nós, pais. É hora de retroceder na história particular e buscar a história de Cristo para nós. É hora, meu querido, de voltar-se para Deus, voltar-se para o caminho de Deus, voltar-se para a palavra de Deus. Eu não sei quem, mas o que eu sinto na minha alma aqui é que muitos pais que estão me ouvindo
Estão entendendo a mensagem? Volte para o caminho de Deus, meu irmão. A tua família está desse jeito porque você abandonou o altar. Você abandonou a casa de Deus. Você abandonou o teu ministério. E é por causa disto, porque você deixou de ser o homem temente, é que a longevidade da tua casa está tão pequena. Mas hoje eu vim te dizer, Jesus ainda é misericordioso, amoroso e perdoador. Ainda há tempo de você abraçar seus filhos, a sua esposa e a sua família. Se eu fosse você, eu fecharia as portas, chamaria minha família, sentaria todos diante de você e falava do amor que você tem no coração como pai de família. Porque você, como pai de família, se você mudar a sua vida, você muda a história e o destino da sua casa. Se você mudar a sua vida, escute essa palavra é rema. Se você mudar a sua vida e buscar o perfil de Deus, você vai mudar a história e o destino da sua família. Há quase 30 anos atrás eu fiz isso, por isso eu posso falar com um coração cheio de certeza e convicção. Eu sentei a minha esposa e meus filhos diante de mim, depois que eu conheci Jesus e entendi a palavra. Meu filho mais novo tinha 5 anos de idade. E eu achava que meu filho tão pequeno não ia entender. E eu coloquei meus filhos sentados diante de mim e minha esposa. E eu falei que a partir daquele tempo eu ia ser um homem de uma nova história. E Deus fez. E Deus continua fazendo. Olha para mim, pai. Deus está esperando o seu posicionamento. Seja temente. Ande no caminho do Senhor. Seja perfeito. Deus honrará a tua casa e a tua família. Deus abençoe. Mas faça o que eu estou te falando. Está queimando aqui dentro. Junta a tua família. Hoje. Não deixe para amanhã. Hoje. Fecha as portas. Senta todos. Abre teu coração. Fala dos teus sonhos para os teus filhos. Fala dos teus sonhos para a tua esposa. Fala qual é o sonho que você tem de família. Para que todos cooperem. Para que todos entendam. E vocês vivam o que Deus tem para vocês. Última palavra. Você tem uma família bendita sobre a terra. É Bíblia. Tua família será bendita sobre a terra. Uma promessa de Deus. Faça e receba em nome de Jesus.